Bem-vindo, artista! Hoje nós vamos falar sobre extensions. Extensions. Nós vamos estender uma classe. Uma extension, a gente consegue pegar uma classe qualquer e adicionar métodos dentro dela sem mexer na classe. É como se a gente criasse uma classe, mas é como não? A gente cria uma extensão de uma classe, beleza? Nós vamos ver na prática, vai ficar mais fácil para você entender. Quando a gente cria as nossas classes, é mais fácil a gente ir lá dentro e simplesmente adicionar os comportamentos que a gente quer, né? Mais atributos ou mais métodos, enfim. Agora pensa, você está com uma biblioteca. Você não pode ir lá dentro do código-fonte da biblioteca e alterar comportamento. Então basta você fazer o quê? Estender a classe. Isso é muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. É uma ferramenta poderosíssima. Por isso você vai dar um tapa no like aí e vai se inscrever no canal para não perder essas dicas. Vou dar dois exemplos práticos aqui bem bacanas sobre extension. Vamos para lá? Bora codar. Vou começar pelo tipo string, tá? O tipo string, já falei besteira, não existe tipo string. Existem system.string. Lá no C a gente sofria trabalhando com array, lembra? Então tá, o tipo string, ele absorveu isso daí. Ele falou assim, deixa essa bucha aí de array para mim. Então quando a gente cria ali, vou botar aqui uma classe teste. A gente pode ter dentro dela uma string, né? Uma string nome aqui, por exemplo. É um tipo de dado primitivo? Não. Isso aqui não é um tipo de dado primitivo. É como o datetime. Não existe esse tipo de dado primitivo. É uma classe que faz a mesma coisa que a gente fazia com array. Só que a gente não precisa se preocupar. Eu posso definir quantos caracteres que eu quiser. E lá para dentro da classe ela se vira em criar um array maior e adicionar mais caracteres. Então a string é uma classe. Bacana, né? Porque se eu virar aqui, fazer um método teste, tá? Eu posso pegar nome ponto e eu tenho aqui os métodos que possuem dentro da string. Então, compare to, clone, deve ter aqui, lower, tem to lower, né, que é para ficar minúsculo. Então eu posso fazer isso daí porque já são comportamentos que existem dentro da classe strings. Por isso tem esses métodos aqui. Então eu posso fazer essas manipulações. Agora, se eu quisesse, por exemplo, digitar o meu nome aqui, vou botar que eu coloco assim, nome, recebe, Emanuel. Tudo minúsculo. E eu quero pegar o primeiro caractere ali e colocar maiúsculo. Eu tenho como fazer isso? Eu não tenho como. Não tem um método aqui dentro. Eu consigo jogar para maiúsculo, consigo jogar para tudo minúsculo, mas eu não consigo fazer assim, nome para primeiro caractere maiúsculo. Não consigo. Eu teria que pegar nome na posição 0 e fazer um to-upper aqui. Depois pegar o restante e jogar para outro. É muita coisa, não vamos fazer isso não. O que nós vamos fazer? Eu quero colocar um outro método lá dentro da classe string. Mas eu vou criar esse método. Como a gente vai fazer? Public static class string. É como se eu estivesse criando a classe string. Então eu criei um public static class string. Só que ao invés de eu criar a classe string, que ela já existe, eu boto extensions na frente. Ou seja, esse trecho do código vai servir para mim estender a classe string. Então vamos criar um método aqui que vai retornar uma string e o nome do método vai ser, vamos colocar primeira letra maiúscula. E o parâmetro que chega aqui é this string texto. Retorno. Vou botar aqui retornar o texto, não vou fazer nada. Tá? Vou receber aqui meu nome e vou devolver meu nome por enquanto. Só para vocês verem que aqui agora,
nome, ponto, primeira letra maiúscula. Então estou chamando um método que eu estendi da classe string. Aqui dentro, obviamente, que a gente ia fazer o quê? Aqui, ó. Se esse texto chegou null, aqui ele está sugerindo eu dar um throw new exception, mas eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente retornar esse texto. Não chegou nada, devolvo nada. Agora, se chegou alguma coisa, eu vou ter que retornar o char to upper. Aí quem eu vou fazer um upper? No texto, na posição 0. Certo? Primeiro caractere eu dou um upper nele. E depois eu somo, concateno na verdade, né? Concatenar a palavra mais correta para esse caso. E aí eu pego o texto todo, né? Ou não. Não, eu vou pegar o texto substring 1. Sendo assim, esse retorno, se chegar algum texto ali, eu faço um upper no primeiro caractere e somo com os demais caracteres que tiver para frente, né? Desconsidero o primeiro que começa aqui da posição 1. Então testa aí, compila e chama, instancia sua classe que você criar de teste, passa lá um nome, depois chama isso daqui e manda imprimir no terminal que você vai ver que ele vai colocar o primeiro caractere maiúsculo. Então esse aqui é um exemplo de extension, tá? Isso aqui é só um exemplo de uso. Isso aqui é o exemplo de um extension estendendo a classe string. E agora eu vou dar um outro exemplo que esse daqui com certeza você vai querer usar. Eu utilizo toda classe, em qualquer linguagem que você for programar, ela herda de alguma coisa, tá bom? Toda classe. Se você cria uma classe aqui, igual nós criamos aqui, ó, classe teste, eu não herdei de ninguém, mas por natureza, digamos assim, eu não sei se essa palavra seria a melhor para poder dizer, mas toda classe herda, no caso C#, a classe object. No Delphi, por exemplo, todas as classes começam com T, de tape, né? T class, T pessoa, T alguma coisa, T outra coisa. E ele herda do T object. Então toda linguagem orientada a objeto vai herdar de alguma classe, tá? Por natureza. Se você não herda de nada, herda de alguma coisa. E se eu, por acaso, herdasse de alguma coisa aqui, essa coisa que eu herdei, não herdasse de nada, ela herdaria de object. Sendo assim, toda classe herda de object. Toda. Então, se eu fizer um static, public static class, object, extensions, eu estou estendendo uma classe que é a raiz de todas as classes. Olha que bacana. Já pensou aí um monte de coisa, né? Já tenho certeza que você pensou em fazer um monte de coisa agora. Você, caramba, eu quero que todas as minhas classes tenham alguma coisa lá dentro dela. Um método. Só fazer isso daqui e colocar o seu método aqui, ó. Seu método aqui. Aí, this object. Bota o nome aí que você quiser. Ó. OBJ. Então aqui dentro você usaria o OBJ para fazer o que você quisesse aí. Trabalhar com aquele objeto, com a instância daquele objeto. Aqui no programa principal, eu posso criar uma variável e instanciar aquela minha classe. Ou qualquer outra classe. Teste ponto seu método aqui. Opa! Olha que poder tem o extension. Olha lá. E aí eu vou fazer aqui um que eu já tenho pronto e eu vou deixar aqui que eu uso isso daqui lá na empresa. Ó. Tem que adicionar aqui o JSON Serialize, que é o do Newton Software. Tem que instalar o pacote. Tá? É uma biblioteca para converter objetos para JSON e JSON para objetos. Deixa eu instalar o pacote aqui. Para instalar o pacote, a gente pode vir aqui, ó, gerenciar pacotes do Nugget, e eu vou procurar ele aqui, ó, Newton Soft. Newton Soft.json, vou instalar. Esse pacote basicamente faz a conversão de objetos para JSON, JSON para objetos.
Uma vez instalado, a gente consegue vir aqui, ó, e dar o use nessa biblioteca aqui, ó. Então aqui em cima ficou o uses ali do newtonsoftware.json e .json serialização. Eu não vou ficar fazendo esse trecho de código aqui sempre que eu quiser converter um objeto em JSON. Eu não vou fazer isso. Então o que a gente faz? Cria um método toJSON, que eu simplesmente, quando tenho uma instância de um objeto e eu quero, né, o JSON daquele objeto, eu vou lá e dou um toJSON. Tenho certeza que você vai colocar isso aí no seu projeto. Então, ó, teste.toJSON. Olha que beleza. Olha que beleza. Então, eu acho que essa dica aí, se não deixar um like aí, eu vou ficar furelo. Olha que beleza. Olha o poder do extensions. É claro que você não vai pegar uma classe sua, igual aqui, classe teste, eu quero estender ela. Pô, eu posso, né? Claro que eu posso vir aqui e fazer uma classe teste extensions. Eu posso estender classes que eu mesmo criei. Posso. Normalmente não há necessidade. Para que eu vou estender minha classe? Eu posso vir aqui e adicionar comportamentos nela. Não faz sentido, né? Agora, eu posso ir lá dentro do object e colocar o meu método? Não posso. Então, eu tenho que usar extension. Eu posso ir lá dentro da string? Não. Posso ir dentro de qualquer outra classe, de uma biblioteca que você use e modificar o comportamento? Não. Então o extension serve para isso, para você pegar uma classe que você não pode lá adicionar um comportamento e estender aquela classe. Eu acho que eu mereci um joinha aí. E eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Programar é arte. Valeu!